E a palavra de Deus diz que toda a terra estará contra Israel. E esse dia eu não fiquei assustado, porque é a palavra quem diz. Uma colega, posso dizer, bastante próxima, ela teve que falar sobre aquele lugar ali, diaconisa Michele, sobre Israel, sobre como Israel se tornou nação, que é um dos sinais também. Jesus Cristo diz no livro de Mateus, no capítulo 24 ou 25, que é o sinal da figueira. A figueira é Israel. Ela teria que brotar e dar os seus frutos. Israel se tornou nação em 1948, e ela teve que fazer um trabalho desse. Teve que fazer um trabalho sobre Israel. Só que o professor dela disse assim: você não vai fazer o trabalho de acordo com o que a sua religião manda, mas de acordo com o que a história diz. Segundo a história secular, Israel está errado. Desde o início o inimigo já põe um povo contra Israel. Desde o início o inimigo já faz com que o povo sente pavor de Israel, sente ira de Israel. Imagina naquele dia, tudo que está acontecendo na terra, tudo que aconteceu foi por causa de Israel. Você perdeu o seu familiar que foi arrebatado, foi culpa de Israel. E você não vai conseguir entender muitas das vezes. As pessoas que estarão aqui na terra não vai conseguir compreender e vai querer guerrear contra Israel. E naquele grande dia virá vários reinos, a palavra de Deus diz no livro de Zacarias capítulo 14, contra Israel. E naquele grande dia, Apocalipse capítulo 20, aqueles que morreram aqui, que não negaram a Jesus Cristo, aqueles que durante essa grande tribulação de 7 anos, que não negaram a Jesus Cristo, perderam a sua cabeça, foram torturados até a morte, mas não negaram a Jesus Cristo, eles vão começar a clamar ao Senhor por justiça. E o Senhor Jesus Cristo vai falar: já passaram-se quanto tempo? 7 anos. E os exércitos estão indo contra Israel. Quando eu começo a estudar isso, irmãos, eu entro com toda a minha força, com todo o meu coração. Eu começo a imaginar com os meus olhos espirituais como vai ser esse momento. Eu imagino Jesus Cristo ali na beira daquela mesa, dizendo: igreja amada minha, noiva minha, vamos lá na terra buscar o meu povo escolhido Israel. É chegado o momento. Eu quero ser o primeiro a levantar. Vou levantar, vamos lá, Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai colocar a sua coroa resplandecente. Jesus Cristo vai colocar nas suas costas aquela veste salpicada de sangue. Ele vai colocar a espada, ele vai colocar um cinturão, vai montar no seu cavalo branco. E quando ele mexer assim com a coxa, vai dar para ver escrito na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai vir descendo, e ele vai vir descendo. E quando ele descer, e ele, quando descer, vai vir a igreja, aquela que subiu com ele na primeira ida, ela vai vir junto com ele, e vai vir todos os exércitos contra Israel. E a palavra de Deus diz no livro de Zacarias capítulo 14, que ele vai descer no Monte das Oliveiras, e ele vai descer, e ele vai colocar o seu pezinho 44 naquele lugar, e vai derramar, fazer com que a terra estremeça, e o povo vai ver a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que com o seu sopro, ele vai destruir a Satanás, ele vai fazer com que Satanás fique preso. Ali cumpre-se a palavra que todo olho veria a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse grande dia, eu quero te dizer uma coisa: vai estar sendo filmado, viu? E todo mundo vai estar vendo. Que isso? Não vai haver mais pobreza não? Todo mundo vai ter televisão? Vai. Lá em casa eu vou deixar uma com antena parabólica. Eu tenho certeza que você vai deixar uma também. E aí aquelas que ficaram vão ver. Vão ter que ver Jesus Cristo.
E a palavra do Senhor diz que todo joelho vai ter que se dobrar perante Ele naquele grande dia. Mas não acaba. Eu quero te contar a história toda, irmão. Eu quero te contar a história toda, porque talvez você fale assim: ah, não, é só isso. Não, não é só isso não. A palavra diz que quando Ele voltar, Ele vai destruir todos os exércitos, vai prender Satanás durante 1000 anos. Durante 1000 anos o Senhor reinará nessa terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai reinar e vai mostrar à humanidade o que é um verdadeiro rei. Por isso que Jesus Cristo não é chamado de rei. Ele é chamado Rei dos Reis. Por isso que Ele não é chamado de Senhor, mas Ele é chamado Senhor dos Senhores, porque Ele sabe de todas as coisas. E naquele grande dia vai se passar 1000 anos. 1000 anos. Passados-se 1000 anos, aí vai entrar onde que eu quero aprofundar um pouquinho aqui, nesses 15 minutos que me resta, eu quero falar sobre isso. Aquele que morreu sem Cristo Jesus, passados-se esses 1000 anos, vai acontecer o juízo final. O juízo final. Aqueles que tiveram Cristo no seu coração, eles vão estar ao lado de Jesus Cristo nesse dia. Mas aqueles que negaram a Jesus Cristo, aqueles que não compreenderam o sacrifício de Jesus Cristo, ele vai ter que comparecer nesse tribunal. Nesse tribunal, nesse dia de juízo, não vai ter como se esconder, porque já não existe mais terra. Não tem como você correr, você vai ficar nas alturas. E o Senhor vai te perguntar: e aí? Vai vir a desculpa. Vai vir aqueles que compram hoje, por exemplo, a justiça terrena. Eu quero te dizer uma coisa: a justiça terrena, ela pode até ser comprada, mas a justiça eterna, ela não pode ser comprada. Jesus Cristo, Ele vai vir, porque a Bíblia diz que minha é a vingança. O Senhor vai vir com muita ira sobre aqueles que não quiseram Jesus Cristo. E aí eu fico a imaginar como vai ser aquelas pessoas que levaram uma vida dissoluta, que levaram uma vida de prostituição, que levaram uma vida à la vontade, que levaram uma vida sem o mínimo e o pingo de vontade de respeitar a paz e princípios estabelecidos. Eu imagino aquelas pessoas que levavam uma vida de prostituição, que muitas das vezes pegaram seus filhos que estavam no ventre e teve que abortar. Eu quero te dizer uma coisa: nesse dia o seu pecado vai ser exposto. Nesse dia o pecado daquele que tentava se esconder das pessoas vai ser exposto para todo mundo ver, para a vergonha. E tudo que é feito nessa terra é escrito. Tudo que é feito nessa terra é registrado. Nada fica escondido aos olhos do Senhor, mas todas as coisas estão patentes e nuas aos seus olhos. João, Maria: Senhor, me perdoa. Ninguém pregou para mim, ninguém falou que ia ser desse jeito. Aí o Senhor vai trazer a sua memória no ano de 2009, no dia 21 de setembro, e vai abrir um telão, e eu quero estar lá bonitão, pregando para você, que se você não levar uma vida santa, você vai para o inferno. Aí o Todo-Poderoso vai dizer: tá vendo aquele gordinho ali? Ele disse para você que se você não levasse uma vida santa, você iria para o inferno. Não tem desculpa para você. Você vai ter que ir para o lago de fogo. Amanda surabachoque nevas.